Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um react aqui no canal, né? Faz tempo que eu não faço vídeos assim, porque, como eu falei antes nos vídeos anteriores, o meu computador tá muito velho, muito ruim, e eu tava com problema pra conseguir gravar pelo OBS Studio pra fazer os vídeos de react, né? Então, esse vai ser o primeiro que eu faço há muito tempo, eu ainda não vi esse vídeo. Esse é um vídeo do Coca, né? Que é o ex-amigo do Monark. Pra quem não sabe, o Monark deu um pé na bunda dele, e o Monark estão brigados agora, né? Aí ele fez esse vídeo reagindo ao Petri. O Petri é um cara que eu acompanho muito, muito tempo. Tipo, eu não era inscrito lá no negócio do site dele, não pagava o site dele e tal, mas eu acompanhava pelo YouTube, tudo que ele postava eu assistia. Até que recentemente, ano passado mais ou menos, teve esse lance dele com o Thiago, né? Que eles brigaram e foi um rixa meio bem grande, né? E eu percebi que o Petri tinha mudado um pouco o jeito que ele agia, o jeito que ele pensava, o jeito que ele fazia conteúdo. E o conteúdo novo dele não me agradou, então eu parei de acompanhar. Inclusive ele falou que quem pensasse de tal forma não me acompanha mais e tal, então eu aceitei isso e parei de acompanhar o cara. Vamos ver aqui o que o Coca tem a falar sobre esse vídeo, que eu também não vi do Petri. Vai ser meio que uma reação dupla, né? Eu vou reagir ao vídeo do Petri e ao vídeo do Coca reagindo ao Petri. Então, react de um react. Eu já reagi a um vídeo do Petri, né? Que tá até postado no canal lá como um corte, e onde ele tá falando do Monark e tal. E aí agora, aparentemente, o Monark respondeu, falou alguma coisa sobre o Petri. E o Petri decidiu fazer mais um vídeo comentando aqui. O Monark disse que eu me vendi. Ele postou esse corte ontem. Não deu pra gente reagir ontem, mas a gente vai reagir hoje aqui, dia 20. Vamos ver o que ele falou. Diz a lenda que ele vai falar de mim nesse vídeo aqui também, mas eu duvido que seja algo muito interessante sobre mim, né? Deve ser mais sobre o Monark mesmo. Então vamos lá. Atenção, vamos ver, Monark no Fala Glauber Podcast, vamos ver como é que eles começaram a falar sobre mim e o que eles falaram sobre mim. Apareceu pra mim um corte do Petri. Obrigado. Ah, tá. E o Petri te zoava assim, te dava uma ridicularizada e tal. Aham. Aí eu fiquei pensando, pô, o Monark e o Petri trabalhava com o Monark, né? Não. Sim. Mas eu não sei se ali é questão pessoal ou se ele realmente, tudo que tu falou, ele achou bizarro. Que tantas asneiras você falou assim pra ele achar que bizarro? Você vai no puteiro, só tem homem. Eu desconfio que eu fui casado já com uma trans. Como que você recupera esse valor econômico do homem? Você transforma ele numa mulher. Então, ó, primeiro que eu acho que o Petri foi perseguido, né? Foi. Os caras fizeram uma operação em cima dele também, né? Tanto que Que caras fizeram uma operação em cima de mim? Uhum. Isso é o que eu tava falando sobre o Petri. Olha o cinismo do cara. Que caras fizeram uma operação sobre mim? O cara que ele falou publicamente isso em podcast, que ele pensou em cometer suicídio, ele pensou junto com a namorada em se matar, porque ele foi cancelado por dizer que uma transexual seria um troço, né? Ele desumanizou uma transexual e isso meio que foi o fim do mundo pra uma galera. Foram pra cima dele e tal, ele fechou o Instagram dele, fechou o Instagram da mulher. Os dois ficaram super abalados com isso e tal. É disso que o Monark tá falando. O Petri, sempre que fazem isso com ele, ele fica com essa dissimulação de tentar fingir que, não, nunca mudei, eu sempre fui assim, mas a mudança que eu tive foi só uma mudança de percepção. Eu só percebi que quem estava me seguindo, meu público, não era bom, então eu mudei o meu estilo para poder ser mais o que o tipo de público que eu queria atrair. o sócio dele lá brigou com ele, tomou o site dele, tanto que ele tinha um site. Sócio? Eu? Gente, eu nunca tive sócio na minha vida. Outra dissimulação do cara, né? Porque olha só como é que é a briga dele com o Thiago. O Monark claramente não tá a par da situação, ele não sabe o que aconteceu de verdade. O Monark não tá super a par da situação do Petri, ele não é um cara que fica acompanhando vídeo de treta no YouTube e tal. O Monark não faz essa parada. Então ele não sabe o que aconteceu de verdade, mas o que acontece é que o Arthur, ele não considerava que o Thiago era um sócio, ele considerava que o Thiago era um funcionário. O que o Thiago alega é que, se ele era um funcionário, ele não estava sendo tratado como tal. Ele estava sendo tratado como um amigo barra sócio. Tanto que ele fala que eu cheguei a ganhar R$ 300 por mês durante um tempão no programa. E o Arthur nunca aumentou o salário dele nesse tempo. Porque ele considerava que ele era um amigo, estava fazendo uma parada de sócio e tal, uma empresa que eles estavam criando juntos. Então ele não via necessidade de cobrar um valor mais alto de salário para ele. Vida. Com ele, tomou o site dele, tanto que ele tinha um site com sei lá quantos mil assinantes, tava indo. Você está vendo como o lance do Monark é que ele realmente não conhece a situação, ele não sabe o que aconteceu.
Por que que eu tô dizendo isso? Porque ele tá falando que o Thiago tomou o site do Arthur. Não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que o Arthur, ele tá processando inclusive o Thiago, porque o Thiago tirou o assinante que era do site dele. Ele pegou pra ele. Basicamente ele fez uma concorrência desleal. Ele falou aqui, ó, eu tô apresentando o mesmo produto, só que é comigo, então quem era fã aqui do canal, segue o meu. Entra no meu site, se inscreve no meu site. Só pra mostrar que realmente o Monark ele não tá a par da situação, ele não sabe o que aconteceu de fato. Tomaram o meu site? Eu não tô sabendo. Sócio que eu não tenho, nunca tive, tomou meu site. Eu achei que o Monark, ele não gostava de fake news. Pois é, agora eu tô entendendo o Flávio Dino. Agora eu tô entendendo o Alexandre de Moraes. Mas no vídeo parece que ele não concorda em nada contigo. Mas exatamente por isso, ele não pode mais concordar comigo, entendeu? Ah. Mas intencionalmente? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que ele tá fazendo um jogo de se adequar à militância lá. Você já parou pra pensar na possibilidade de alguém não concordar com você? Olha que incrível. Não é um problema não concordar. Talvez ele não concordasse mesmo, talvez fosse o caso. O problema é que ele faz esse tipo de vídeo, você vê que ele tem um sentimento. Eu até vi um cara falando disso pra trás que parece que ele tenta botar nessa peça as pessoas que são mais à direita, né? Ele tenta invocar um certo Thiago, um espírito do Thiago ali. Ele vê que acontece uma parada com o cara de direita, ele vai lá reagir, ele reage de forma agressiva porque ele quer atacar o Thiago. Tempo atrás eu vi um vídeo do Alta Linguagem, né, que ele tava reagindo ao Petri, e os caras lá falaram que, pô, o Arthur, o vídeo do Arthur falando que ele não queria, que ele acha que é errado pessoa chamar o outro pra esses programas de boxe, né, que de famoso, sendo que outra pessoa não quer, não se interessa, só tá brigado com a pessoa e não quer saber disso. Isso é uma parada que é até criminosa, foi o que ele falou, né? Ele tava reagindo ao vídeo do Cássio Zoglo chamando aquele bruxo Malagueta pra porrada num boxe desse. Só que o que acontece é que esse vídeo foi gravado logo depois do Thiago ter falado que, não, seria interessante se eu e o Arthur a gente fosse resolver nossos problemas numa luta de boxe. Na verdade não foi nem o Thiago que fez esse convite, né? Foi um inscrito, né? Um cara seguidor do Twitter que ele comentou isso na postagem do Renato Moicano, lá do UFC. E o Thiago respondeu falando que ele aceitaria, por ele tava de boa. Aí logo em seguida o Petri ele grava esse vídeo pra tentar falar que olha só, isso aqui que o cara tá fazendo de convidar outra pessoa que não quer contato com você, isso aqui é criminoso, isso aqui deveria dar cadeia. O que eu quero dizer com isso? Que você vê que sempre que o Arthur ele quer atacar alguém direito, ele vai fazer o que? Ele vai lá, ele vai tentar associar a imagem dessa pessoa à imagem que ele tem mentalmente do Thiago. Eu tava falando isso com um cara nos comentários do vídeo do Alta Linguagem, que ele falou o seguinte: o Petri ele tenta criar essa rixa entre ele mesmo e o Thiago imaginário que ele inventou na cabeça dele. Ele trata o Thiago como se o Thiago fosse um extremista de direita, um cara super conservadorzão, sendo que o Thiago não é isso, né, cara? Eu acompanho o vídeo do Thiago agora, ele não é nem um pouco parecido com isso. Claro que ele é mais conservador do que o Petri, talvez, mas ele não é um cara super conservador. Às vezes as pessoas podem te ver e pensar, nossa, que palhaço! Às vezes você pode fazer coisas que a pessoa pensa, nossa, que filha da puta! Mano, eu acho engraçado que parece que, assim, de uns tempos pra cá, o Petri, quando ele fala do Monark, ele fala com certo ódio. Parece que, assim, a raiva que ele sentia pelo Thiago Carvalho, parte dessa raiva se transferiu pro Monark desde o dia. Cara, o Coca falando exatamente o que eu falei aqui. Exatamente o que eu falei aqui do Petri, ele transferir esse ódio que ele tem do Thiago para outras figuras que tem alguma coisa a ver com o Thiago, uma relação, mesmo que mínima. Ele vai lá e ele pontua que não, esse cara aqui ele tenta se tratar como se fosse o Thiago. Essa raiva interna que ele tem do Thiago, que ele não consegue demonstrar, né? Porque ele tem tudo lance na justiça. Que ele não pode nem comentar o caso, né? Porque tá em segredo de justiça e tal. Que a gente fez um episódio no meu canal, onde foi o Monark e o Petri trocando ideia. E o Monark foi lá tentar dar uma de Monark, fazer o advogado do diabo, falando, não, mas calma, eu acho que vocês não deveriam ter terminado de tal forma, não sei o quê. Aí parece que desde aquele dia, o Petri agora ele sente um certo ressentimento com o Monark e não sei, cara. Eu vejo ele falando do Monark com certo desdém que eu não consigo compreender às vezes. Eu acho meio estranho. E outra coisa, né? Ele falar que o Monark só fala asneira, só fala doideira, só fala merda, não sei o que lá. Eu acho que ele não entende que o Monark não tá 100% das ideias, né? Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aqui.
Deixa eu me afastar. Às vezes, pode ser. Ou o sistema demoníaco Illuminati me perseguiu e eles me puxaram no canto e falaram, olha só, a partir de agora, você não concorda mais com o Monark. E tudo que ele falar, você zoa, tá? Mesmo que você não queira. Eu acho que ele tá fazendo um jogo de se adequar à militância lá. É só você ver aquela galera do Meteoro e tal, agora fala bem do Petri, sua amiga. Que galera do Meteoro, cara? Eu acho que ele quer dizer comunistas que gostam de... Perceba que o Petri, ele existe. Se ele não sabe do que você está falando, ele inventa que você está inventando alguma coisa. O que o Monark tá falando é do pessoal do Meteoro Brasil, o canal no YouTube lá que é um canal de esquerda, um canal que lê notícias de esquerda, né, e tal. E aí o Petri, ele vai sempre com essa personalidade aí, desmentir o cara. Se o cara não fala uma coisa que ele não conhece, essa coisa não existe. É igual o Luigi, quando falaram, o Renato 38 falou no vídeo de moeda Fiat. Aí o Luigi perguntou, o que Fiat tem a ver com moeda? Tipo, é o cara que ele não sabe o assunto, ele quer comentar o assunto, aí ele finge na ignorância dele que ele tá certo, que essa parada, se ele não conhece, não existe. É meio que um efeito Dunning-Kruger, né? de você, tipo, Falam Humberto. bem de mim agora? Se os comunistas hoje gostam de mim, isso significa que eles evoluíram. Então, eu acho que rolou uma... Não, eu acho que eles não evoluíram, não. É que eu acho que eles estão enxergando você como um deles e aí eles pararam de te enxergar como inimigo. Exatamente. Mas os caras não gostavam do Petri nem fudendo. Já chamaram o Petri até de nazi, os caralho a quatro. Porque ele tinha uma tatuagem de um grupo que depois esse grupo virou nazi. Alguma coisa, não sei nem como que é o nome do grupo, mas enfim. O grupo aqui em questão, pra quem não sabe, são os Proud Boys, né? Que é um grupo de caras que iam em passeatas, em protesto e tal, pra enfrentar os Antifa, né? Bater porrada nos Antifa. Só que esse grupo nunca foi pra frente. O líder do grupo, que era um grupo nazista, né? Os líderes do grupo eram um cara que era casado com uma mulher negra e um imigrante cubano que claramente não era branco. Pra vocês verem o nível do que é a liderança do movimento, né? Como se os caras fossem super de extrema direita, nazistas, odiassem pessoas negras de cor e tal. Sendo que era só um grupo de direita que não gostava de Antifa. O Petri já tá dando uma esquerdada, não é de hoje, né? Já faz um tempo já. E eu acho que é só por isso que os caras pararam de odiar ele. Mas você pode ver, muitas pessoas comentam nos vídeos dele hoje em dia falando assim, não, antigamente eu tinha nojo do Petri, mas hoje em dia até que eu gosto. A adequação no Petri, né? Eu nunca estive com o Petri, não conheço ele, mas assim, pela trajetória, e ele parece um cara, tipo assim, mano, parecido contigo mesmo, né, cara? Por que eles estão tratando discordar do Monark como uma catástrofe ambiental? Vocês estão entendendo? Você vê que o cara, ele finge demência, né, cara? Tipo assim, eles estão fazendo isso pra render o bloco, pra poder render o assunto do programa. O cara que ele já, numa entrevista, começou a falar sobre cavalos. Sobre o entrevistado criar cavalos. Tá perguntando por que eles estão dando importância pra isso? Porque é pra render o bloco, pra render o assunto. Ele sabe disso, ele não é burro, ele sabe apresentar um programa. Ele já apresentou vários programas diferentes. Tipo, é meio que uma imbecilidade dele, uma tentativa de fingir que ele é burro. Fazer isso, porque ele sabe por que estão fazendo isso. Pra render o programa. Não é porque eles acham realmente uma coisa criminosa o Arthur Petri falar mal do Monark. Entendendo o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão tratando o Monark como Jesus. Uhum. Jesus voltou pra Terra, alguém riu do rei e as pessoas estão... Por que ele tá rindo do rei? Ele seguia Jesus. Não pode rir dele? Não pode passar um vídeo e rir do Monark? O Monark é o ser intocável dessa galera? A gente Você vê que o cara, ele tenta de todas as formas fazer parecer que o Monark tá se endeusando, que o Monark tá fugindo da responsabilidade do que ele fala e tal, sendo que não é isso que tá acontecendo, cara. Ele tá só falando sobre o assunto que ele foi perguntado. O Glauber perguntou o que ele achava de você falar mal dele em um vídeo. Só isso. Não é uma parada absurda, é só um vídeo no YouTube de um podcast entrevistando outro podcaster. Só que pro Arthur falar mal dele, questionar ele, e aí sim é o fim do mundo. Se você questiona o Monark, não, tudo bem. Mas questionou o Arthur Petri? Não, eu tenho que fazer 1 milhão de reacts sobre isso, falar sobre isso o ano inteiro no canal. Pode ver que depois que esse assunto aqui passou, o Monark não falou mais nada do Petri. Se o Petri realmente não ligasse para o que falam dele, ele também não faria nada. Só que ele se importa tanto com o cancelamento, ele se importa tanto de falarem mal dele, que ele pensou até em cometer suicídio coletivo por causa disso. Vai entender. se encontra num paradoxo muito... Não, acho que o problema não é esse. O problema é, você era bem amigo do Monark e hoje em dia você fala do cara como se o cara fosse um cocô. Cocô de um cavalo de um bandido qualquer. E as pessoas estranham isso, porque elas viam você e o Monark antes tendo uma relação de amizade, companheirismo e camaradismo, né?
que hoje não tem mais. Você só fala do cara como se o cara fosse um completo animal. Muito interessante, porque ao mesmo tempo que o Monark é o cara da liberdade, fala tudo, partido nazista, partido pedófilo, vamos lá, deixa todo mundo falar. Aí um cara zoa o Monark. Meu Deus. Isso aí é uma parada que eu falei naquele vídeo sobre cultura do cancelamento, né? Que eu fui favorável à cultura do cancelamento. Que você tem que entender que existe uma diferença nas pessoas julgarem a sua opinião, falarem de você, né? Julgarem o que você está falando. E você estar sendo perseguido contra a liberdade de expressão. É isso. O Petri está equalizando você falar mal dele com você estar perseguindo ele. Uma opinião, né? Uma parada, tipo, se você falar que eu não gosto do que a pessoa tal falou sobre tal assunto, isso não é perseguição, isso não é censura. Censura é o Estado ir lá e te proibir de falar. O que aconteceu? Ele se vendeu. Gente, ele se vendeu. Ou eu estou exercendo a minha liberdade de expressão de zoar um cara que tá falando coisas altamente zoáveis. Se eu tenho a porra de um chip na minha cabeça, posso ajudar a mudar o rumo da eleição. Eu não tô passando aqui um vídeo do Leandro Carnal. Sabe por quê? Porque ele não fala coisas zoáveis, cara. Ele fala coisas que me fazem chorar e me fazem pensar na minha vida. E se Sinceramente, cara, que coisa de manjinha, né? Tipo, o Leandro Carnal fala coisas que me fazem chorar. Puta que pariu, irmão. O que o Leandro Carnal vai falar que vai te fazer chorar? Tipo, ele é um filósofo de esquina, cara. Um filósofo de botequim. Um cara que não fala nada de tão relevante assim. O cara falando como se o Leandro Carnal ele fosse um grande debatedor, um grande filósofo que vai falar coisas que vão mudar a sua forma de ver o mundo. É só filosofia de primeiro ano de faculdade, cara. Não tem nada demais. Desculpa aí. tem uma pessoa melhor, Clóvis de Barros, ele não tá na minha televisão. Se você tá na minha televisão, é porque você falou alguma coisa bizarra. É isso, cara. Então, eu acho que tá rolando uma idolatria de todos esses podcasts. TubaCast, Todos? Vilela. A base de fãs. A base, esse cara, que, assim, não contra eles, mas assim, a instituição podcasts, eles têm uma idolatria com a figura do monarca. Ah, porque ele criou os podcasts no Brasil. Gente, porque, calma, é meu um Deus ser do humano, céu. não é Jesus, não. A cena de podcast do Brasil andou muito bem, obrigada, senhor Monark. Tá bom? A gente não perdeu nada. Ele jogou a carreira dele no lixo porque ele quis. Todo mundo avisou. Pera aí. A gente tá vendo um revisionismo histórico aqui agora, cara. Porque o Petri está falando que o Monarca jogou a carreira dele fora porque ele quis. O Petri que falava que deixar o Monarca ser um programa, tirar ele do programa, mandar ele embora, foi uma traição, ficou contra o David Jones cada vez, agora ele tá falando isso, tipo... É o que eu tô falando, cara. Você vê que o lance dele é a raiva contra esse tipo de... Essas pessoas que estão um pouco mais à direita. Por quê? Porque o Thiago se considerava mais à direita. Então ele tá jogando mais uma vez esse ódio que ele tem do Thiago no Monark. Só que é uma parada de, tipo assim, ó, psicologia básica, né, cara? Que ele tá falando uma parada que todo mundo entende o que tá acontecendo. Ele tem uma raiva do maluco porque ele associa ele com outra pessoa. Caralho! Meu Deus do céu, o que esse Petri acabou de falar? Que o cara jogou a carreira no lixo porque ele quis. Nossa senhora, velho. E ainda falou assim, a gente não perdeu nada. Observe que o Coca, ele foi traído pelo Monark de verdade. O Coca, ele não foi respondido no WhatsApp. O cara que ficou do lado do Monark depois de tudo. O cara que não foi no tribunal enfrentar juiz pelo Monark. Está falando que o que o Petri tá falando ali é uma besteira, um absurdo. E de fato é. Agora o Petri, que não perdeu nada com a saída do Monark no Brasil, que ficou do lado dele um tempinho e agora não tá mais, trata o Monark como se ele fosse uma pessoa de onda. Os podcasts no Brasil vão muito bem, obrigado, não perdemos nada com esse Monark. Caralho, velho. Ô, vai se tratar, velho. Sério mesmo, que é isso? Avisou que ia dar merda o que ele tava fazendo no Monark Talks. Ele não A gente avisou que ia dar merda o que ele tava fazendo. O que ele tava fazendo, cara? Falando o que ele pensa? Ah, a gente avisou que ia dar merda. Puta que pariu. viu, ele jogou. A grande merda que o Monark falou do Monark Talks foi que ele queria questionar se as urnas podem ou não ser violáveis. Isso é uma parada absurda, isso vai contra a Constituição. Em que momento isso não pode ser questionado? Ele tinha alguma cláusula pétrea, algum crime que ele está comentando por questionar as urnas? Não, não existe. O que existe ali é uma tentativa de deshumanizar o cara, uma tentativa de tratar o cara como se ele fosse um imbecil por questionar uma coisa que pode sim ser questionada. A carreira dele no lixo, ele não é mais referência em nada. Acabou, ele não é referência em comunicação porque ele não sabe Caralho, ele não é referência em nada. Nossa, caralho, que é isso, velho? falar. Ele não é referência em Olha, vamos lá. Eu não gostava de vídeo de Minecraft.
Mas o cara chegou no Brasil, ele conseguiu revolucionar tudo. Ele foi um dos primeiros a participar dessa parada, desse boom. Ele ficou rico por causa disso. Aí depois ele veio do nada e falou: Quer saber? Vou começar um projeto aqui novo e eu vou revolucionar o YouTube de novo. E ele fez. Se isso não é só uma referência, eu não sei o que que é, cara. Desculpa aí. O Petri ele veio, criou podcasts que eram mais do mesmo. Não tinha nada de novo nos podcasts do Petri. E ele tá tratando como se o Monark não fosse uma referência. Desculpa aí, cara, mas não é por aí. Ser host de podcast, porque ele não consegue ter uma conversa com o Cássio Zogro. As frases pela metade, ele não consegue completar uma frase, ele não consegue completar uma palavra. Não, é aguentável. Ele não é referência em nada, tá bom, gente? Acabou. Passou o tempo. A Spice Girls não existe. Nossa, esse cara é cuzão demais, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, cara. É cuzão demais. Sério, o Petri chega a ser repugnante, mano. Eu não consigo entender por que o cara tá fazendo isso. Tipo, o cara tá tratando o Monark como se o Monark fosse o causador dos problemas da vida dele. Não dá pra entender isso, cara. Pelo amor de Deus, cadê o respeito pelo cara que te deu um espaço? Nossa, que bagulho feio, maluco. Tá doido, cara. Mais. Observe que, novamente, quem tá falando isso é o Coca, que foi realmente traído pelo Monark. Ele tá sendo em defesa do Monark. Vocês estão percebendo como o que o cara tá falando é uma imbecilidade? E elas não são mais divas pop. Agora tem outras pessoas. Agora tem quem? Sabrina Carpenter. Agora tem Sabrina Carpenter. Lady Gaga. Agora tem Lady Gaga, tem Taylor Swift. Você viu como o cara mudou realmente o discurso dele. Ele tá falando agora de diva pop no programa dele. O Arthur Petri falando de diva pop. Mas ele tá completamente são, ele não se adequou ao sistema, tá legal? Relaxa, daqui a pouco ele vai botar um gif da Gretchen aí, um gif da Power Ranger rosa. Mas ele não se adequou ao sistema, ele não mudou. Acabou o tempo das Spice Girls, tá bom? O Monark é Spice Girls. Ele lançou um hit de sucesso. Sabe what you want, I wanna. E acabou. E depois acabou e não tem mais nada, tá bom? Para de fingir que ele... Monark lançou um hit de sucesso. Caralho, velho. Meu Deus, mano. Ele é esse grande deus da comunicação no Brasil. É aguentável. Tipo assim, a gente sabe, vocês donos de podcast, que vocês querem que ele se mantenha cada vez mais lunático, porque pra vocês é bom, né? Porque vai dar audiência, esse tipo de coisa. Só que vocês não precisam tratar o cara como Jesus Cristo, como se fosse proibido discordar, sabe? Calma aí, peraí, vamos do começo. O Glauber, ele não tem essa necessidade de fazer o Monark ser maluco, porque ele não fica falando notícias sobre o Monark o tempo todo no canal dele. O canal do Glauber é principalmente sobre casos policiais. Ele entrevista policiais. Você tentar falar que o Glauber quer deixar o Monark maluco pra conseguir mais conteúdo é imbecilidade sua. Desculpa. Mas, tipo, não é o que o Glauber faz. Esse não é o tipo de conteúdo dele. Ele não fala de notícia de youtuber. Ele não é o Treta News. Fazer uma reunião pra entender por que o Arthur Petri zoou o Monark por 10 minutos. O que você não tá entendendo? Por quê? Observem de novo que o lance é... Eles estão fazendo uma reunião pra falar sobre mim. Não, cara. Eles estão comentando sobre você num podcast de 2, 3 horas. Se é 15 minutos falando de você, é muito. É claro que eles vão comentar sobre tudo que envolva o Monark, porque o assunto do podcast é o Monark. Ah, o Glauber quer saber a opinião do Monark sobre o que ele acha de você criticando ele. Não é uma fim do mundo, não é uma tempestade que você tá fazendo parecer que é, cara. Calma aí. Cara, Que essa surpresa? Eu não tô entendendo. Essa raiva toda, parece que o cara acumulou um ódio do Monark nesses últimos, sei lá, meses, anos aí, que tá esquisitíssimo. O cara fala do cara, parece que tem um ressentimento dentro dele. Parece que ele tá falando do cara que ele não fala mais, né? Porque ele não pode ser nomeado. O Coca acabou de fazer o quê? Ele acabou de confirmar o que eu falei que era óbvio desde o começo. Que o Arthur Petri tá transferindo o ódio dele ao Thiago pro Monark. Por mim, eu encerro aqui o vídeo, cara. Pra mim, finalizou. É isso aí, então. Valeu, falou. Fui.